Eu venho à tribuna nesse momento, gostaria de abordar muitos assuntos, mas infelizmente o tempo não nos permite. Então, desde já, quero dizer que voltarei à tribuna para falar de alguns eventos importantes que tive a oportunidade de participar. Entre eles, senadora Cira, eu que prestei muita atenção no pronunciamento de Vossa Excelência sobre a Amazônia, entre eles a COP, que se realizou na Alemanha e que, mais uma vez, contou com uma importante e grande delegação brasileira. E esse ano, senador Capiberibe, nós tivemos uma grande novidade, que foi o Amazon Day. Tivemos um dia destinado exclusivamente ao debate sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia, com o ministro do Meio Ambiente da Alemanha participando, o ministro do Meio Ambiente da Noruega, com representantes das Nações Unidas, da Comissão de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, enfim. E lá estavam quase todos os governadores. Infelizmente, o governador do meu estado não se fez presente. Infelizmente, porque talvez demonstre que não tem grande compromisso ou nenhum entendimento da necessidade do envolvimento institucional do Estado nesse debate internacional. Mesmo porque eu quero dizer a Vossa Excelência que eu tive muito ciúme dos estados do Acre e do Mato Grosso, quando lá estavam os dois governadores assinando convênios, recursos a fundo perdido, destinados pelo governo da Alemanha, destinado pela Noruega, ao fundo da Amazônia também e, sobretudo, para financiar a ação dos pequenos agricultores, daqueles que têm que continuar produzindo, mas cada vez desenvolver mais uma produção sustentável. Estive também, senhor presidente, no dia de ontem, em São Luís do Maranhão, participando da abertura dos eventos relativo aos 16 dias de ativismo e de combate à violência contra a mulher. Eu estou aqui com um símbolo dessa campanha. Essa campanha que também está sendo aberta hoje aqui no Congresso Nacional. Logo mais teremos uma importante sessão no auditório Nereu Ramos e outras atividades. Um momento em que pudemos debater, e ontem foi o Dia da Consciência Negra, o quanto as mulheres ainda sofrem violência e o quanto essa política regressiva aplicada pelo governo poderá piorar ainda mais essa situação. Também, no último final de semana, dos dias 17 a 19, estivemos todos delegados, mais de 600 delegados eleitos em seus estados, em todos os estados brasileiros, participando do 14º Congresso do PCdoB. Senador Lindbergh, um belo momento, um momento ímpar para todos os comunistas do Brasil, porque nós, primeiro, renovamos a direção, o Comitê Central. Segundo, renovamos o mandato e reafirmamos Luciana Santos, a deputada Luciana, como presidenta nacional do nosso partido. Terceiro, aprovamos um conjunto de propostas robustas, um caderno muito robusto, onde fazemos uma avaliação das últimas décadas do desenvolvimento do país, uma avaliação em muitos pontos críticas até do legado e do que foi os governos de Dilma e Lula. E a conclusão que chegamos que no que pese erros cometidos, mas foi um legado importante, inclusive a razão de ter ocorrido um golpe no Brasil. E também nós colocamos e levantamos a necessidade de lutarmos profundamente, bravamente, contra esse golpe que está em curso. Porque o golpe não acabou com a retirada da presidenta Dilma do poder, sem que ela tivesse cometido qualquer crime. Não acharam nenhuma mala da presidente senadora Fátima, nenhuma mala com dinheiro, nenhum apartamento contendo 51 milhões de reais. E aí fizeram o quê? Inventaram uma tal de pedalada, ou umas tais de pedaladas, para assumir o seu lugar e promover exatamente o que estão promovendo. E também, no momento muito emocionante do nosso Congresso, apresentamos ao Brasil a candidatura a pré-candidatura de Manuela Dávila. Uma candidatura que não vem para dividir, uma candidatura que vem para somar. Recebemos vários partidos irmãos num ato que fizemos durante o nosso Congresso. E no último dia recebemos a visita do ex-presidente Lula, que fez um belo pronunciamento. E a ele dissemos o que ele já sabia: a candidatura de Manuela vem para fortalecer a unidade. E não é porque estamos apresentando uma pré-candidatura que deixaremos de lado a luta
em defesa do direito de Lula ser candidato à presidência no ano de 2018, porque isso sim será um novo golpe inaceitável contra a democracia. A eleição não será democrática em 2018 se Lula não tiver condições de participar como candidato a presidente. Repito, estão tentando fazer com ele o que fizeram com Dilma. Não há uma mala com dinheiro, não há uma conta na Suíça, não há absolutamente nada. Mas o querem condenar definitivamente para impedir a sua candidatura, porque assim impedirão o retorno de um projeto de Brasil independente. Mas isso tudo eu vou voltar a falar aqui da tribuna. Eu me reservo agora a falar da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, porque no dia em que foi publicada a medida provisória, nós não estávamos aqui no Parlamento Brasileiro e eu subi cada dia que vim falar dessa tribuna com um cartaz desse tamanho, contando quantos dias se passavam sem que Michel Temer não publicasse, não editasse a medida provisória, mudando a reforma trabalhista, com base no acordo que fez com os senadores e senadoras de sua base, um acordo que foi conhecido pelo Brasil inteiro. E dizia já eu, não pense ele que, editando uma medida provisória, ele estará ou estaria cumprindo com sua palavra. Não, porque a sua palavra ele descumpriu lá atrás. Ele escreveu, vou mudar a reforma trabalhista de duas formas, através de vetos e edição de medida provisória. Não houve um veto sequer. E essa medida provisória, senadora Rose de Freitas, essa medida provisória teve a capacidade, não sei como, mas teve a capacidade de piorar uma situação já ruim. Piorou ainda mais. Vejam, em relação, eu não vou poder falar de tudo agora, mas cada dia eu vou falar de um ponto. Em relação à possibilidade do trabalho insalubre de gestantes e lactantes, que nós ocupamos a mesa. As mulheres senadoras desta casa ocupamos por quase um dia inteiro, e o que nós queríamos nada mais era do que uma única mudança no projeto, que era retirar esse item, e que ele tinha se comprometido em vetar. Pois bem, o que é que veio na medida provisória sobre as gestantes e lactantes trabalharem em lugar insalubre? Diz o seguinte, que elas a ser afastadas, elas serão, aliás, afastadas dos lugares insalubres, do trabalho insalubre, mas não receberão, senadora Rose de Freitas, não receberão o adicional de insalubridade. Veja, senhor Michel Temer, senhores senadores e senadoras, isso é um desrespeito não à trabalhadora somente, mas à mulher, ser humano, mãe, aquela que mantém viva, senador Capiberibe, a espécie humana. E eles, mais uma vez, punem a mulher pela sua mais nobre função, que é a da maternidade. Está aqui escrito, é inacreditável. A empregada gestante será afastada enquanto durar a gestação de quaisquer atividades, operações ou lugares insalubres e exercerá suas atividades em local salubre, excluído, nesse caso, o pagamento adicional de insalubridade. Piorou a reforma. Piorou. Eu repito, eu quero ver qual senador vai ter coragem de votar nisso aqui, mas não é só isso, não. Não é só isso, não. É muita coisa, eles estão acabando destruindo. Eu vou conceder, destruindo todos os direitos dos trabalhadores e concedo a parte, senador. Senador Lindbergh, a vossa excelência. Senadora Vanessa, é muita maldade contra o trabalhador. Agora nós vamos ter novamente trabalho escravo, porque o trabalho intermitente rasgaram a Constituição. O trabalhador passa a receber por hora, pode receber menos que um salário mínimo, não tem direito ao seguro-desemprego e não vai ter aposentadoria. Porque sabe o que é que diz a lei? Diz o seguinte, se o trabalhador receber menos que um salário mínimo, ele vai ter que fazer uma complementação para poder receber a aposentadoria. Aí eu peguei aquele exemplo do Jornal do Espírito Santo. Foram oferecidas vagas, recebendo R$ 4,45 a hora, 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Sabe quanto esse trabalhador vai ganhar? R$ 164. Agora, para ter direito à Previdência, sabe quanto ele tem que pagar? R$ 187, mais do que ele ganhou.
no mês, ou seja, ele não vai contribuir para a Previdência. Volto a dizer, é um trabalhador que ganha menos de um salário mínimo, não tem seguro-desemprego e não vai ter aposentadoria. E concluo dizendo o seguinte, senadora Vanessa, a gente tem que levantar o povo brasileiro contra essa reforma da Previdência. É uma maldade. Um trabalhador, para receber a aposentadoria integral, vai ter que trabalhar 49 anos. Ninguém vai conseguir. Qual a moral do Temer, que se aposentou com 55, para aumentar a idade mínima para 65? O Temer quer votar em dezembro. O povo brasileiro tem que dizer não a essa reforma da Previdência. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência, senador Lindbergh, e dizer que isso também é inacreditável. Quando eles diziam que não era verdade, que eles não estavam acabando com o salário mínimo, olha aí, está escrito aqui, e veja qual era o pleito dos senadores, senador Lindbergh, que serão disciplinados os aspectos previdenciários do contrato intermitente para salvaguardar a previdência social do trabalhador. Aí o que ele escreve? Tipo escreveu da gestante. Se a contribuição patronal não chegar ao valor da contribuição do salário mínimo inteiro, quem tem que complementar, senadora Cira, é o trabalhador. E o trabalhador vai ter dinheiro para complementar? Vossa Excelência já leu. Isso não é uma ilação, isso é uma oferta, senador. Isso é uma oferta de trabalho publicado, pelo que eu entendi, num jornal do Espírito Santo. E é assim que será. É assim, eles estão acabando com o salário mínimo. O autônomo, eles não mudaram nada. Fizeram mudanças, fizeram maquiagens, nenhuma mudança. O autônomo é um trabalhador que pode ser de qualquer segmento. E se é autônomo, não tem carteira de trabalho assinada. E se não tem carteira de trabalho assinada, não tem 13º, não tem férias, não tem descanso semanal remunerado. Ou seja, é desumano esse governo. E aí o que a gente vê é a sua base defendendo, dizendo que a economia está melhorando. A economia já poderia ter melhorado com Dilma presidente. Não fosse a irresponsabilidade deles a uma crise econômica, uma crise política sem precedentes. E o grande responsável por isso teve um primo que foi flagrado carregando uma mala com seu próprio dinheiro. Dinheiro não do primo, mas dele próprio. Olha que ponto chegou o nosso país. Mas nesses segundos que eu tenho para concluir, eu quero dizer o seguinte, não basta falar. O que nós precisamos dizer a todos e a todas que nos assistem é se mobilizem, porque se não houver uma grande mobilização no Brasil, eles vão acabar com o país, com seus direitos, cada um dos direitos de mulheres, de trabalhadores, vão acabar simplesmente. Olha o escândalo, senador Assis, se Vossa Excelência puder me dar um minutinho. Olha o escândalo, olha o escândalo da privatização da Eletrobras. Olha só, olha o escândalo da medida provisória 795, que dá isenção, incentivo tributário ao setor de petróleo e gás. E o que se descobre hoje? Um lobista da Shell, preparou o estudo. Aliás, senador Lindbergh, me falaram hoje que ele estava sentado lá na sala de reuniões ao lado do relator, com foto, com tudo, lobista da Shell. Documentos foram vazados, ou seja, para o trabalhador não tem dinheiro, para o povo não tem dinheiro. A mulher não pode ficar mais gestante, porque se ficar gestante e tiver que se afastar do local insalubre de trabalho, vai perder a insalubridade. Que país é esse? Que governo é esse de Michel Temer? Não, presidente, é preciso uma grande mobilização. Nós temos que entender que não podemos permitir essas mudanças que querem fazer abruptamente, é tudo ao mesmo tempo. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigada.